Deixa eu botar. Então, eu sou a Luciana Maurício, eu sou advogada, juntamente com a Priscila, no Instituto Gênesis. A gente faz parte do time jurídico da incubadora. Eu também sou responsável pela gestão financeira dos projetos de empreendedorismo da incubadora e também do financeiro do próprio Instituto Gênesis. Sejam bem-vindas. Eu não vou me alongar, não. A gente já vai dar logo a palavra à Lilian para a gente começar logo e a gente conseguir debater, né, esses assuntos para serem motivadores para o nosso PUC Hack. Pode falar, Lilian. Bom, boa tarde. Assim, eu queria muito agradecer primeiro o convite de vocês. Eu acho que a iniciativa é brilhante, é extremamente importante a gente promover essa troca de saberes e incentivar que os alunos pensem em novos projetos, né? E dar um suporte, ter condições de dar um suporte aos melhores projetos. A gente meio que se conhece, né? Os professores que estão nessa mesa, isso é muito legal, né? Rafael e Leonardo, fico muito feliz de ver aqui ex-alunos também e amigos de amigos dos meus filhos, que eu já vi o nominho aí. Mas, assim, eu sou jornalista, né, de profissão, mas há muito tempo estou na academia, né? E eu fico feliz de estar falando de comunidade, que é exatamente o tema que eu trabalhei no mestrado, na comunicação da PUC, depois no doutorado, que eu fiz enquanto tutela com a comunicação da UFRJ e o ISCTE de Portugal. E é dentro, né, pensando a partir dessa pesquisa, que eu até hoje desenvolvo, né, e trabalho nas minhas próprias aulas e também na minha área de pesquisa, é que eu vou conversar, né, iniciar essa nossa conversa, que é pensando um pouco os desafios da comunicação comunitária, uma peça que foi fundamental que está sendo fundamental, né, durante esse processo da pandemia de Covid aqui no Brasil, em especial aqui no Rio de Janeiro. Rafael vai até depois complementar um pouco, falando de experiências que ele participou. Mas, então, é a partir dessa questão da comunicação comunitária que eu vou tentar falar um pouco para vocês. Primeira coisa é a gente pensar assim, o termo comunidade, né? O termo comunidade vem de comunitas, que vai falar do bem comum. Então, quando a gente pensa em algo para a comunidade, a gente está pensando algo que vai fazer coletivamente pelo bem de todos, né? Só que na nossa sociedade, no Rio de Janeiro em especial, comunidade acabou sendo apropriado, né? Se apropriaram do conceito comunidade. Eu não vou nem entrar, né, de como a academia pensou o conceito comunidade, mas para fazer uma associação a territórios que não têm ausência do Estado e tem problemas de infraestruturas socioeconômicos, né? Então, normalmente, as favelas do Rio de Janeiro, elas mesmo tendo o status de bairro, como a Rocinha, é um bairro na região administrativa dela, a Maré, o Complexo da Maré também é outro bairro, e por aí vai, elas acabam sendo tratadas como comunidade e, para o poder público, eles continuam sendo usados vistos como um lugar à parte da cidade, como se você não tivessem compromissos. Então, você deixa à deriva uma série de cidadãos que têm direitos, deveres, e o Estado não cumpre esse papel. E aí entra a comunicação comunitária. A comunicação comunitária, ela funciona como um instrumento poderoso de contra-informação, de uma contra-hegemonia, né? De uma produção de uma informação, de um lugar de fala para aqueles que estão à parte da grande mídia, enfim. Hoje, até você pensando nas redes sociais, na internet, você pode ter uma possível imaginação, quer dizer, uma ideia de que isso dá fala para todo mundo e estamos todos sendo ouvidos. Então, esses grupos minoritários que não tinham esse espaço antes, eles hoje têm. Mas isso é a partir daí que eu procuro pensar esse desafio para vocês. Como que uma comunicação comunitária, né, produzida por esses sujeitos desses territórios, ela pode se manter contra-hegemônica, forte, dentro desse novo ecossistema midiático, que são essas novas plataformas, que estão nas mãos do duopólio da internet, que é o Google e o Facebook. Quem controla essa produção, que mesmo feita, essa produção de conteúdo, mesmo feita por esses sujeitos, ela é distribuída a partir de algoritmos. E, além disso, e aí a gente entra numa série de outras questões, que mesmo a gente tendo dados bastante significativos de que no Brasil
a gente tem uma parcela imensa de pessoas que acessam a internet. Existe uma pesquisa de que você tem 150 milhões de brasileiros que são usuários de internet, né, o que representa 71% da população, uma pesquisa feita pela Global Digital, da We Are Social, essa é de 2020, né? Está bem atualizada. Ou seja, você olhando para um dado desse, você fala, uau, estamos todos conectados na internet, né? Fazemos todos parte dessa sociedade que Castel chamou de sociedade em rede, né? Mas, na verdade, quando você vai ver como essas pessoas têm acesso a essa internet, ou o plano de celular que elas têm, que dão a quantidade de oferta de rede que elas vão ter, você vê que tem muita gente que fica à margem e não consegue ter acesso plenamente do que é possível se fazer com esses recursos, né? Existem hoje mais de 66% dos brasileiros estão conectados às redes sociais e elas fazem parte do dia a dia dessas pessoas. Quer dizer, quando a internet chega, para esse campo da comunicação comunitária, ela chega mudando radicalmente, né? Você antes tinha uma distribuição territorial, né, de limite. Você tem a legislação da rádio comunitária, por exemplo, ela vai dizer que você pode ter um alcance de 1 quilômetro, você não pode ter. Você tem que fazer uma produção de conteúdo de e para aquelas pessoas e ficar restrito àquela área. Só que quando a internet chega, ela acaba com isso tudo, acaba com esse pensamento de territorialidade. Só que aí entra a questão do custo de se fazer isso, né? Então, você teve algumas experiências realizadas durante a Covid, de algumas experiências de comunicação comunitária, foram extremamente positivas, né? E aí que eu vou começar a entrar um pouco para tentar estimular alguma coisa que possa sair desses encontros e que, de repente, ajude esse grupo de pessoas, né? O jornal Voz das Comunidades, por exemplo, que é do complexo, nasceu no Complexo do Alemão, mas hoje ele acaba falando de outras favelas também do Rio de Janeiro, faz parcerias com outras favelas do Rio de Janeiro. Ele nasceu exatamente num boom em 2010, quando um menino lá de 17 anos estava lá com seu Twitter dentro do Complexo do Alemão. O Complexo do Alemão foi ocupado pelo Exército e ele começou a tuitar o que estava acontecendo dentro do Alemão, onde os jornalistas não estavam conseguindo ter acesso. Então, ele passou a ser uma fonte de informação principal para todo mundo que estava acompanhando aquele momento. O que rendeu ao René isso? Uma notoriedade enorme, né? Uma projeção tão grande que ele acabou nos Estados Unidos fazendo curso de jornalismo comunitário junto com outras experiências de Nova York, enfim, de outros países. Faz palestra no mundo todo e isso se reverte automaticamente para contatos fundamentais para ele desenvolver seus produtos. Então, durante a pandemia, por exemplo, o governo norte-americano ligou para ele e falou assim, olha, nós temos uma verba para colocar em projetos que ajudem a sociedade nesse momento de pandemia. E a gente pensou que, de repente, podia ser por você. De um dia para o outro, o Voz das Comunidades, que tinha 5 pessoas remuneradas, né, recebendo dinheiro para fazer aquela produção de conteúdo, passou a ter 10, porque foi um acordo feito com aquela verba, e a partir daí eles criaram um aplicativo. Então, hoje eles têm um aplicativo que permite que toda a sociedade tenha condições de saber quantas pessoas estão contaminadas com Covid-19, quantas pessoas morreram nas favelas do Rio de Janeiro por causa do aplicativo do Voz das Comunidades. Quer dizer, aí você vê a importância dessa comunicação comunitária. E dá para ver também a importância de você ter um background ali que ajude, que estimule. Ideias, todos têm. Desejo, esse desejo da comunidade, de fazer o bem para o todo, isso está em tudo quanto é lugar. Então, na comunicação, o que é uma questão que a gente sempre coloca para esses grupos, é como fazer com que todos, por exemplo, a gente está do lado da Rocinha, na PUC. Na Rocinha, a gente tem o Fala Roça. Fala Roça é um jornal que nasceu para falar sobre os moradores oriundos daquela favela, né? Os nordestinos, os primeiros, não sei o quê, e um jornal de papel. Esse jornal de papel,
um menino até nosso aluno lá, o Michel, está terminando o curso de jornalismo agora. Desse jornal papel, eles agora têm uma associação de comunicação, mas ainda trabalhando dentro de uma ideia de quem olha, de quem faz comunicação comunitária, tem que viver de apoio cultural, não pode fazer anúncio, tem que seguir uma série de regras para estar dentro de um recorte que não é comercial. Quem foge desses recortes, no caso do rádio, vai ser tratado como rádio pirata, no caso do jornal, vai ser tratado de aquele jornal não tem legitimidade porque está anunciando XYZ, ou seja, essa comunicação ainda sofre. Mas esse pessoal tem muitas ideias, falta, de repente, na pessoa de comunicação, algo de tecnologia para poder desenvolver, alguma coisa do marketing para poder chegar a vender seu produto e aí captar esse recurso. Quer dizer, é uma teia, né, para você pensar produtos de comunicação comunitária mais eficientes, que pode bem passar por uma ideia que nasça. Existem experiências já, por exemplo, a menina do CDD Acontece, ela criou uma lista no WhatsApp, onde ela tem 8.000 pessoas, sendo 5.000 da comunidade. Com essa lista, ela dá informação de prestação de serviço. O curso, o show, a vacina que vai ter naquela determinada região. Ou seja, ela está olhando para aquele território que não tem. Às vezes é muito difícil para a gente que está fora dele. Gabriel, que foi meu aluno, sabe bem, né? Assim, e até eu fiquei até pensando assim, a Paula se emocionando com o PUC Hack, eu fiquei pensando como eu me emociono com a questão, com essa questão da comunicação comunitária e das favelas do Rio de Janeiro. Essas pessoas, elas querem falar, elas têm o que falar, mas elas hoje, mesmo entrando, ocupando todas as redes sociais, nem sempre essas redes sociais são ocupadas devidamente. Então, nem sempre essas mensagens acabam chegando ao destino final. Para vocês terem uma ideia, a TV Tagarela, que é uma TV da Rocinha, comunitária, uma das mais antigas do Rio de Janeiro, que nasce no conceito de TV de rua, onde eles produzem os vídeos entrevistados por moradores da Rocinha, entrevistando moradores da Rocinha, ou pegando um filme emblemático, expondo na rua e conversando sobre. Quando veio o YouTube, né? O que ela fez? Ela migra para o YouTube. Mas quando ela chega no YouTube, o YouTube vira um acervo das produções dela. Quem vai lá assistir o YouTube? A Lilian, que pesquisa. Mas não a Dona Maria, que vai para o centro da praça assistir aquela exposição. Ou seja, a eficácia dela, como uma TV comunitária, ela acaba não sendo tanto. Quando eu estiver na hora de terminar, você me avisa, viu? Então, eu acho que assim, a gente tem uma potência muito grande para ser desenvolvida, né, nessas comunidades, uma potência que pode contribuir e muito para se aturar, né? Se conseguir passar por esse momento, né? A gente vai ver, eu não quero nem entrar muito nisso, porque eu sei que o Rafael vai contar, como que a comunicação comunitária voltou à sua essência nesse período para poder falar com essa comunidade. A gente olha para a Rocinha, a gente não imagina como é o acesso lá no topo do morro e como aquelas pessoas, quais as condições daquela pessoa. Aquela pessoa, se não tiver uma rádio de poste que anuncie ali perto de uma praça, perto dela, ela não tem acesso a uma web rádio. A internet lá não vai funcionar. Outros professores devem ter, eu tenho alunos de comunidade e muitas vezes a gente tem as questões de cair, perder o sinal e não sei o que, e não tem, né? Não é à toa que a PUC está fazendo essa brilhante campanha de inclusão digital e dando a chance de ajudar alguns alunos que não têm esse acesso. Então, eu queria deixar essa mensagem, eu não sei se eu estou com muito tempo ainda, estou devolvendo, mas eu acho que é um início de conversa, que eu acho que o Rafael vai me complementar, mas que eu queria instigar era esse pensamento de vocês de que vivemos um momento que a gente está nas mãos de uma nova hegemonia da comunicação, que é uma hegemonia que a gente não domina. É diferente de você pensar a matéria não saiu no Globo, que é feito por fulano, cicrano, você sabe, né? E aí você tenta fazer, a comunicação comunitária tenta colocar lá uma pauta, vender um assunto,
do que você cair numa plataforma dessa, onde os algoritmos vão definir para onde o seu conteúdo vai e como ele deve ser distribuído. Então, a gente eu acho que é muito importante, né? Assim, aí falando do meu campo, a gente olhar para esse segmento ou olhar para esse segmento de forma a ele contribuir para outros, porque sem comunicação eu acho que não se faz nada hoje em dia. Então, pensar uma comunicação para outras áreas, como a área que o Leonardo vai apresentar, a ideia dele também, eu acho que é extremamente significativo. Bom, obrigada, espero ter ajudado. Qualquer tema mais que vocês precisem, estou Com aqui. certeza. Muito obrigada pelas suas palavras. Agora a gente vai falar com o Rafael, né, Rafael? Isso. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite. Eu vou agradecer em especial a Lilian por ter me indicado, e é muito mais simples falar depois de tudo que ela já colocou. Então eu vou engatando no caminho que ela traçou. Eu vou tentar falar 2 ou 3 pontos, assim, uma questão minimamente, rapidamente teórica, enfim, para depois entrar numa experiência que a gente teve e depois lançar algumas possibilidades mais para o final, né? Primeiro, assim, há algum tempo que eu discuto a questão da informalidade, né? Sobretudo da discussão de informalidade urbana, né? E eu me lembro quando eu comecei a minha tese, enfim, já tem algum tempo, lá em 2002, né? Então eu defendi em 2007. A maior parte das pessoas, familiares, enfim, me perguntavam assim: mas e aí? Qual é a solução para as favelas, né? E aí eu falava para as pessoas, eu falei: olha, desculpa, mas ninguém da favela está me pedindo solução de nada. Eu acho que o grande esforço que eu tive historicamente, eu entendi que o ponto importante era tentar descobrir as soluções que as pessoas deram para as vidas delas, né? E são muitas, né? Então acho que isso é um ponto importante, assim, para a gente tentar entender quando a gente vai entrar, quando a gente está discutindo. A Lília colocou bem sobre, enfim, favelas, mas a gente pode abrir um pouco. Primeiro, de não compreender essa dimensão necessariamente como um problema, né? Então, em muitas situações, isso foram soluções importantes no cotidiano da vida dessas pessoas, né? A gente tem uma certa tendência, por exemplo, de falar as favelas são uma falta de planejamento. Não, elas estão completamente integradas. A gente, tampouco eu vou falar aqui que elas sejam a solução para o Rio de Janeiro, foram soluções para a vida delas, mas elas são dialogam completamente e têm uma lógica muito clara com o planejamento que temos, né? Enfim, o que fizemos. Então, se a gente pegar de uma maneira muito clara, enfim, Brasília, a gente vai pegar o plano piloto de Brasília, ele é pensado para 500 mil pessoas. O Brasília não chega a 500 mil pessoas, o plano piloto, mas em compensação tem 3 milhões de pessoas nas cidades satélites. Ou seja, essas pessoas, isso faz parte do plano. Para que Brasília seja o que é, sei lá, elitista e segregadora, enfim, precisa ter cidades satélites. Ou seja, isso não é algo que é falta de planejamento à parte, isso está organicamente, intrinsecamente conectado com esse planejamento que temos, né? Ou seja, então, quando a gente começa a pensar essas dimensões da informalidade, talvez o que a gente pode estar achando que é um problema, talvez seja a chave analítica da compreensão da lógica interna desses espaços, né? Quando eu falo de informalidade, assim, tão pouco pensar que a gente está falando de 2 dimensões completamente antagônicas, né? Eu acho que isso se sobrepõe, né? Eu acho que, historicamente, a gente construiu uma série de teorias, né? Enfim, desde do planejamento modernista, funcionalista, na década de 40 e 50, todas as teorias da marginalidade, enfim, depois teoria da dependência, uma série de dimensões onde a gente tinha que constituir e definir claramente espaços na cidade que seriam fora do modelo que a gente definia como a cidade que queríamos e a sociedade que almejávamos, né? E constituindo por si, nesse sentido, uma série de representações, associando espaços e pessoas ao que fosse contra, né? Contrário ao que a gente imaginaria como um projeto societário, né? E claramente a favela, enfim, ela foi sendo constituída desde meados do século, enfim, metade do século XIX até os nossos dias como algo à parte, né? Então sempre a gente vai definir esses espaços como a lacuna, né? Com o que falta, né? E jamais tentando imaginar as potencialidades, né? As possibilidades. Então, acho que o que a Lilian colocou, existem dimensões, realidades, experiências, afetos, querências, possibilidades que são inimagináveis, né? Enfim,
e que talvez a gente tenha que ter um outro olhar, uma outra possibilidade, né? E eu vejo que, sobretudo em certas dimensões disciplinares, né, eu estou no departamento, não sou, né, eu fiz direito, história, mas eu estou no departamento de serviço social, que essa dimensão da intervenção é muito forte, né? Como o direito também é muito forte, como a arquitetura é muito forte, e a gente tem sempre a perspectiva de profissionais que vão intervir numa realidade e tentar, de alguma forma, trazer uma solução, né? E eu acho que essas mediações, e aí isso já é um elemento importante que trago aqui, que a gente tem que estar muito predisposto, muito aberto, né? Ou seja, não retirar a possibilidade das competências, capacidades que criamos, mas tentar enxergar a realidade que estamos e que estamos lidando também com uma série de riquezas e possibilidades, né? Ou seja, tentar compreender essa dimensão pressupõe um esforço muito grande de escuta, né? De observação, né? De sair do nosso mundo, né? E a gente está repleto de preconceitos, repleto de situações, de ideias, de preconcebidas sobre espaço, situações, realidades, que a gente é embebido, inclusive, por toda a gama aí de meios de comunicação que nos impõe uma série de realidades sobre esses espaços. Enfim, então, eu acho que esse é um ponto momento. Eu tenho muito o hábito de falar para os meus alunos, bom, eu trabalho muito com arquivo, trabalho em entrevista, né? Trabalho muito com história oral, mas adoro papel velho, enfim, como historiador. Mas eu falo para eles que mesmo um historiador que vai discutir a Primeira República, por exemplo, eu falo para eles é preciso cheirar o que a gente estuda, é preciso tocar, é preciso ir lá, sabe? Eu acho que contar, trabalhar uma história, a memória, ouvir o que as pessoas vão falando, quando eu sinto o cheiro, eu toquei, eu andei naquele espaço. É claro que no contexto da pandemia não vou estimular isso a ninguém aqui, mas essa predisposição distinta da gente de enxergar essa realidade com outro olhar, né? Porque a gente tem uma série de preconceitos por detrás disso, né? Então, esse é uma primeira realidade. Um outro aspecto importante, então, da gente não imaginar que são situações tão estanques entre elas, mas que dialogam, né? Então, eu acho que eu quero falar que o que a gente imagina que é informal tem muitas formalidades, inclusive aspectos juridicidades, né? Se a gente for imaginar assim. Enquanto que também existe uma série de outras dimensões que nós analisamos como ditos formais e que é repleto. Eu trabalho muito o aspecto, sobretudo, urbanístico, né? E a gente sabe que existe muito de informal nas vilas da cidade do Rio de Janeiro. Metade do Rio de Janeiro não tem título de propriedade. Grande parte dos conjuntos habitacionais construídos pelo Estado não tem nem licenciamento ambiental. Grande parte do que foi construído de favelas no Rio de Janeiro foi feito pelo próprio Estado, né? Então, a Cidade de Deus, que a gente chama de favela, na verdade foi o Estado que construiu. A Maré, quase toda a Maré foi feita pelo Estado, não foi as pessoas que construíram. Enfim, e para a gente retirar também essa ideia de habitação espontânea, enfim, isso não existe. As pessoas planejaram, pensaram, constituíram, tem um montão de negociações, inclusive com atores distintos, tráfico, milícia, enfim, tem uma série, mas isso é muito mais complexo do que a gente possa imaginar, né? Enfim, então, primeiro, para jogar um pouco isso. Um segundo ponto foi o que a Lília colocou. Quando começou a pandemia, eu no Departamento de Serviço Social, eu trabalho muito com quase todos os nossos alunos são de favelas, são da Baixada Fluminense, enfim, e que tem uma experiência muito concreta, enfim, de vivência dessa realidade. E assim começou a pandemia, uma dimensão muito clara que tínhamos, né, era que tinha um gap, né, tinha um distanciamento entre as respostas que estavam sendo dadas, né, e a realidade concreta do Rio de Janeiro, e o que nos esperava, né? Então, eu acho que eu falei isso na reunião de preparação aqui, mas assim, pensar o isolamento no balcão lá de Roma, cantando serenata, enfim, tinha algo que a gente ia viver uma realidade muito distinta. E era preciso, de alguma forma, integrar, né, encarnar os desafios que estávamos lidando no contexto do Rio de Janeiro, especificamente. E, para mim, me preocupava, sobretudo, a questão das favelas, talvez pela particularidade da densidade, da lógica de ocupação e a possibilidade da expansão do vírus nesses espaços, né? E a gente constituiu lá no mês de março um movimento, chamado Movimento Seja Vivo, que perdeu um pouco o elan, sobretudo a partir de agosto, mas que a gente trabalhou muito, então a gente criou uma rede. Éramos professores da Unirio, da UFRJ, muitos dos meus alunos, e a gente juntou um montão de profissionais, comunicadores, marqueteiros, enfim, gente que trabalha no mercado.
E a ideia era criar inicialmente uma comunicação, ou seja, o nosso desafio era informação coerente, sem ser cheio de fake news, enfim, e sobretudo o coronavírus ninguém sabe muito bem até hoje, né? A vacina funcionou, não funcionou, a cloroquina, enfim. Então a gente tem um mundaréu, inclusive informações que são complexas, porque a gente está trocando pneu com o carro andando, enfim, são certamente daqui a um ano as certezas de hoje já não serão tão claras. Mas a ideia primeira era constituir informações coerentes, interessantes, e ao mesmo tempo que fossem integradas na realidade dos moradores, né? Então, não vou entrar tanto nesses detalhes, mas a ideia foi um emaranhado de ideias que a gente jogava. Então, a gente criou um podcast, a gente criou esse podcast desde o que fazer, limpar o material, não sei o quê, até a gente começou a circular na realidade da pandemia na América Latina, com o que aconteceu no Peru, no México, na Índia, em outros países, inclusive, de outros continentes. Então, a gente também criou todo um esforço foi isso que a Lília colocou, de acesso à comunicação. Então, a gente bancou carros de som, a gente bancou cartazes, ideias super interessantes, isso que a Lília colocou também da TV Tagarela e da possibilidade dos moradores acessarem. Por exemplo, Rio das Pedras, foi um esforço da Social Byte, que é um portal lá de Rio das Pedras, vinculado a uma ONG, que era de reutilizar um telão que estava abandonado, não sei se era num clube, enfim, e da gente começar a criar material, dados, enfim, para que a gente pudesse, mas isso tudo precisava de quase R$3.000 para consertar o telão, enfim. Mas a gente começou a ter um mundaréu. Por exemplo, a ideia do aplicativo, a gente pensou várias vezes isso, né? Imaginando como a gente poderia ter algum tipo de aplicativo que acionasse os assintomáticos, os sintomas, o que fazer, enfim. A gente criou folhetos que foram traduzidos em espanhol, a gente conseguiu traduzir esse folheto em quechua, e circulou nas aldeias, no meio do Peru, a gente não sabe nem como, porque a gente tinha redes de moradores lá. Enfim, a gente teve assessoria de colegas da arquitetura para construir pontos de acesso à água, porque essa foi uma dimensão muito coerente, muito concreta, né? Enfim, a gente pediu para as pessoas terem uma atenção em alguns lugares com acesso intermitente à água, né? Enfim, às vezes nem tendo acesso. Então a gente via como que era uma dimensão básica. Ou seja, a gente começou mais do que nunca a escutar as demandas, escutar a realidade. Enfim, não vou entrar depois concretamente em outras dimensões, mas em termos econômicos também, né? Então, de que maneira a gente poderia criar mecanismos e lógicas e formas de acesso, de criar uma rede, né? Inclusive, que muitas vezes o acesso à compra desse material era mais caro, então produção de máscara, enfim, a gente começou a lançar muito a ideia, por que não empresas não começassem, dentro da venda de material por internet, começar a fazer máscara com a propaganda da empresa, mas que essa máscara fosse comprada com costureiros, enfim. Hoje isso é tudo baboseira, mas lá em abril... Acho que travou. Rafael? Acho que travou, né? Acho que ele caiu. Ele deve ter caído. Não se machucou, mas caiu. Normalmente o Zoom, quando ele cai de vez, ele derruba o nome. Será que ele volta? Ah, tá. Então, entendeu? Ele volte. Porque às vezes são uma intermitência. Quando derruba, o Zoom tira a pessoa da sala. Será que ele volta? Deixa eu falar no WhatsApp. Eu vou falar no WhatsApp aqui com ele. Tá, então fala. Agora parece que caiu de vez, então, hein? Agora foi, né? Isso, exatamente. Agora ele sumiu. Então, acho que o que a gente pode fazer? A gente pode dar a palavra para o Léo Lima e aí depois a gente volta para o Rafael. O que vocês acham? Pode ser, né? Pode ser, Leonardo? Sim. Tá bom. Claro. Tá certo, pode começar. Grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite aqui para participar aqui do PUC-RAC. Né? A gente que agradece, né? Você, o Rafael, a Lilian, estamos muito felizes com todos vocês aqui. Meus cumprimentos aqui à Lilian, ao Rafael voltando. Rafael quer complementar? Talvez eu acabo rapidinho? Não? 2 minutos acaba. Então pode terminar, porque o Léo já estava começando, mas ainda não entrou, não. Pode falar então, vou acabar no seu aqui, tempo. Léo. Posso te cortar?
Que aí eu já te dei a bola toda. Claro, mas não fica preocupada com o horário não, que a gente está com tempo. Tá, então já estou fechando. Eu já não sei mais onde eu estava, mas enfim, deixa eu pensar. Bom, enfim, então era a dimensão lá do Você estava falando dos aplicativos, dos esforços para a criação de aplicativos. Enfim, o que a gente criou também era tentar estabelecer lógicas e formas de compra de material, de equipamentos que fosse dentro das redes internas, locais. Ou seja, é tentar estabelecer possibilidades que tivesse grande capilaridade, mas, sobretudo, que fosse coletivamente apropriado. Eu acho que essa é uma dimensão importante também, né? Que eu acho que grande parte do esforço do que acontece em favelas e que tenham vocação a uma certa perenidade, né, é aquilo que, de alguma forma, coletivamente tem um significado. Né? Então, por exemplo, a Lília colocou em relação à TV, aos meios de comunicação. Eu trabalho muito com museus em favelas, com experiências de memória em favela, e como que essas experiências que dialogam claramente com esforços de comunicação, com pré-vestibulares, eles têm uma capilaridade e uma apropriação coletiva que permite uma possibilidade de perenidade, de respeito, inclusive, a vários atores internos da favela, que pode trazer problemas, mas como que coletivamente é muito mais forte essa dimensão e a perenidade, a possibilidade que eles se mantenham. Né? E aí tem experiências fantásticas. Né? Eu acho que, como a Lília colocou, em outras dimensões, eu não sei se vocês conhecem, por exemplo, os anfitriões do Cosme Velho, é aquela galera que fica ali na saída do túnel, no Cosme Velho, que no início tinha todo um esforço até meio esquisito. Se você não pegar o carro, você vai entrar numa favela. Hoje, se vocês passam por eles têm todos uniformizados, eles formaram uma cooperativa, eles eles construíram toda uma regra de quem entrar, de como não entrar, até quantos anos eles podem ficar. Enfim, foi até um aluno meu que defendeu o doutorado agora, mas que ele era educador ambiental do parque, que teve todo um trabalho de auxílio deles, mas, na verdade, foi meio uma ajuda, porque o esforço, a apropriação coletiva já estava lá, eles já tinham. Por exemplo, eles tinham algo que é super interessante, todo um esforço, inclusive, previdenciário, quase, né? Como que é uma cooperativa, cada um ganha pelo dia de trabalho, mas, ao mesmo tempo, quem ficou doente, quem não ficou, existe todo um esforço que o dinheiro, no final do dia, é partilhado entre todos. Né? Então, mesmo que se eu conseguir visitar 3 carros, outro fez visitar 2, não sei o quê. Bom, se eu não fui trabalhar, não ganho, mas quem está ali partilha-se todo, quem por acaso estivesse doente, ou seja, inclusive com lógicas e formas empreendedoras de mecanismos também de uma certa cobertura social para quem ali está. Então, para a gente pensar essas dimensões que podem ser interessantes. Então, eu fecho aqui, talvez com 2 ideias que eu acho importante, foi o que eu já comecei a colocar. O primeiro, assim, é que a gente saia um pouco da mesmice, né? Eu acho que isso que é importante, essa escuta, como é interessante, que a gente tem essa dimensão extremamente importante da riqueza que existe nesses espaços, das possibilidades. Eu falo na questão de museus, existem museus de território, existem museus de experiências culturais. Enfim, tem um museu de toda uma experiência do Boi Bumbá, lá em Deodoro, por exemplo, que poucas pessoas conhecem no Rio de Janeiro. A Casa do Jongo, na Serrinha, é um espaço cultural, mas também que tem toda uma rede econômica que pode se formar no entorno disso tudo, e também porque é socialmente apropriada. Então, acho que essa dimensão de escutar. Por outro lado, eu acho que também a gente não pode classificar esses espaços, sabe? Então, assim, peraí, então favela é funk, favela é não sei o quê, sabe? Eu acho que existem dimensões riquíssimas, assim, existem balés, orquestras sinfônicas, ou seja, é um pouco o manifesto do Pau-Brasil. Eu acho que o diálogo de culturas e de riquezas, ela permite que a gente enxergue esses espaços muito além do que a gente poderia imaginar, sabe? E aí a gente pode ir para outras dimensões, assim. Eu fico pensando assim, por que em favela tem que ser sempre projetos culturais? Sei lá, vamos fazer um projeto de robótica, vamos fazer um projeto de ciência, vamos fazer um projeto, sabe? Tem dimensões extremamente ricas. Isso não quer dizer que essa riqueza, a gente não está caindo na mesmice, não que a gente está lá com o discurso da década de 40 e 50, marginalidade, não, isso aqui não é rico, isso ali. Não, ao contrário, né? Eu acho que a própria educação ambiental crítica, por exemplo, a gente, através dessas dimensões, através das práticas dele, a gente consegue introduzir outras dimensões. Não é porque o que a gente está introduzindo é melhor que não, é porque esse caldo de cultura
faz com que a gente seja melhor, a gente consiga enxergar o mundo de outras formas, a gente consiga identificar outras possibilidades. Ou seja, a gente não tem que classificar as pessoas negativamente pelo que elas fazem e tampouco falar que elas só vão fazer isso na vida, né? Elas podem fazer outras dimensões. E aí, por fim, eu acho que eu também já tinha falado isso na nossa reunião de preparação, não classificar a cidade do Rio de Janeiro a turismo, a não sei o que, cultural, enfim. O Rio de Janeiro é mais complexo. A gente tem dimensões e possibilidades de um parque complexo econômico, indústria farmacêutica, polo audiovisual. A gente tem dimensões completamente ricas e possibilidades, enfim. Ou seja, tanto no setor de serviços, por que não repensar o setor também industrial, inclusive com uma capilaridade distinta que a gente poderia... Eu me lembro, uma vez caminhando em Dharavi, é uma favela, uma das grandes favelas em Mumbai. Para mim, é claro que é uma exploração econômica absurda, mas para mim me impactava que eu andava uma rua de quase 2 quilômetros e eram só ateliês têxteis, assim, de um lado do outro. Enfim, com 10 pessoas trabalhando, com um montão de coisa pendurada da Nike, né? Ou seja, é claro que tem outras dimensões de questionamento que vamos fazer, mas, na verdade, a favela era uma grande fábrica, né? Enfim, de uma produção, e eles poderiam produzir desde de um tecido, seja qual for porcaria, para vender não sei aonde, dependendo da demanda, até a qualidade da Nike, que a gente sabe que não tem fábrica, não tem nada, né? É tudo terceirizado. Enfim, repensar essas dimensões que me parece interessante da gente ousar, né? O Rio de Janeiro tem que ser mais, a gente não pode limitar a reflexão, a gente tem um corpo técnico de reflexão, de universidade, de possibilidades, e que eu espero aí que com o Hackathon a gente possa ter uma série de criatividades e fazer essas mediações, esses diálogos. Desculpa, gente, caiu, quebrou, confundi tudo, mas valeu, obrigado. Não, foi perfeito. Obrigada, viu, Rafael? Perfeito. Agora o Leonardo já pode falar, né, que ele estava iniciando, não deu nem tempo de interromper, não. Vamos lá. Pessoal, grande prazer. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês. Eu estou planejando fazer em torno de 15 a 20 minutos para a gente retomar a discussão. Tá? Passou aqui. Bom, então, eu vou trazer agora uma dimensão financeira, econômico-financeira e de troca de valor, né, que vai vir muito a calhar, e a gente vai ver que existe aí uma bela interseção entre as falas da Lilian, do Rafael, e um pouco dessa dimensão financeira também, abrindo um leque de possibilidades, na verdade financeira e tecnológica. Tá? Então, preparei aqui uma rápida apresentação para falar sobre blockchain, que é a tecnologia que viabiliza tudo isso, crowdfunding e os tokens comunitários, né? Ou também chamado de moedas comunitárias, eu preferi chamar de tokens comunitários aqui. Tá? Um pouquinho sobre a nossa agenda, falar primeiro sobre a tecnologia e como esses tokens aparecem e como existe uma possibilidade grande de captar recursos para esses projetos e até mesmo criar o que nós chamamos de contratos inteligentes para gerenciar redes e comunidades, tá? Do ponto de vista financeiro de troca de valor, tá certo? Muito bem, se eu fizesse uma pergunta assim para vocês, qual foi a tecnologia mais impactante na vida das pessoas nos últimos 25 anos? Tá? Sem sombra de dúvida, vocês estariam dizendo a internet. E de fato foi. Tá? Eu vou traçar, então, um paralelo entre o que é a internet e o que é uma blockchain, só para a gente poder entender um pouco mais como funciona essa tecnologia. Tá? Então, enquanto a blockchain, a gente tem aqui uma rede que tem na sua espinha dorsal uma rede física, você tem cabos de fibra ótica interligando continentes, né? São os backbones, e tudo isso funciona à luz de protocolos de comunicação e que propiciou uma redução drástica no custo com que se distribui a comunicação, o que é a internet, né? E propiciando também diversas outras aplicações, traçando um paralelo com a blockchain. O que é a blockchain? Blockchain tem um formato muito similar ao que é a internet. Entretanto, enquanto a internet é uma rede
simplificadamente, de comunicação, né, a blockchain é uma rede de registro de dados, tá? Distribuído. E esses registros de dados podem ser efetivamente registros de contratos. O Rafael falou aqui sobre a questão de registro de propriedade, pode ser registro de propriedade, bem como registros de transações, de troca de valor, né? Efetivamente de pagamentos ou enfim, ou troca de valor. Você pode trocar ativos utilizando a blockchain como um veículo para registros, né? Muito bem. Quem criou a blockchain? Aí que vem uma pergunta interessante, né? Surgiu, na verdade, de um pequeno grupo no Vale do Silício. A Lilian tocou na palavra hegemonia, né? Então, esse pequeno grupo queria quebrar a hegemonia do sistema financeiro. Não só o sistema financeiro, né? A hegemonia, de certa forma, de governos também, tá? E tanto é que eles criaram um pseudônimo para o criador da blockchain, do Bitcoin, que foi a primeira, que é o Satoshi Nakamoto. Essa pessoa não existe, provavelmente foi um pequeno grupo de pessoas, e que todo mundo chama de Satoshi Nakamoto, né? O Bitcoin, no começo, e o que é o bacana aqui que a gente está discutindo é a tecnologia blockchain, né? Não o Bitcoin é um pedaço disso, tá? Mas era usado até como uma brincadeira, né? Pra vocês terem uma ideia, eu tenho uma figurinha de uma pizza aqui. A gente tem registros de transações em que 2 pizzas foram compradas por 10 mil bitcoins. Um bitcoin hoje vale quase 60 mil reais, né? Vezes 10 mil, foram 2 pizzas bem caras, tá certo? Enfim. E claro que, à medida que o tempo foi passando, foi todo mundo entendendo o tamanho do impacto dessa tecnologia. Quer dizer, o grau de disrupção que a blockchain vem trazendo, e hoje já é reconhecidamente o grau de disrupção reconhecidamente parecido com o que foi o da internet, tá? Para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. E quem sempre falou sobre isso, e que não era brincadeira, que veio para ficar e tudo mais, foi o Bill Gates. O Bill Gates acompanhava a tecnologia desde o início, sempre falou dos impactos aí, né, que vinham chegando. Pois bem, tudo funciona de uma forma muito segura, à base de tecnologia, criptografia. A gente não vai entrar no detalhe aqui sobre o funcionamento da rede. Agora, o que eu queria comentar é que ela tem uma propriedade muito interessante de autonomia. Vou até escrever aqui, tá? É uma rede autônoma, ela não tem dono, tá? É como se fosse uma rede comunitária, tá certo? Que tem protocolos de funcionamento, tem as suas regras de negócio. Existem agentes que trabalham para deixar a rede funcionando e tem uma remuneração por isso, por esse trabalho, um incentivo para eles deixarem a rede funcionando, né? E como a blockchain do Bitcoin, existem diversas outras blockchains, tá? Eu falo aqui, sem medo de errar, pelo menos 10 mil blockchains diferentes, já espalhadas aí mundo afora e desenvolvendo projetos e trabalhos, né? Muito bem. Bom, isso deu origem a todo um mercado de criptoativos, tá certo? Porque a partir do momento que você tem uma rede que permite registros descentralizados, você pode criar criptoativos, ou melhor dizendo, tokens, que é uma representação digital, né, de qualquer ativo, tá certo? E transacionar, trocar valor, né? Eu gosto muito da expressão trocar valor, tá certo? Não necessariamente você está trocando valor com dinheiro, tá? A gente volta um pouco a um mundo de troca de valor, curiosamente, só que no formato digital, tá? Muito bem, aí veio um rapaz que liderou um projeto, esse rapaz aqui, o Vitalik, e que foi uma segunda versão da blockchain, que foi a primeira blockchain programável, tá? E que gerou realmente um salto na tecnologia. Por quê?
ele acoplou, na verdade, a equipe que ele liderou, eles acoplaram uma linguagem de programação a esse banco de dados distribuído. E essa linguagem de programação permite que você programe algoritmos, chamados aqui de contratos inteligentes, que podem gerenciar redes de pagamento, podem gerenciar organizações, tá certo? Imagina uma cooperativa que tem suas regras de negócio, você pode fazer um contrato inteligente que gerencia aquela cooperativa, tá? Um exemplo que eu gosto de citar é um concorrente do Uber, que chama Arcade City, e que é gerenciado por um contrato inteligente. Você não tem o prédio do Uber, você não tem a empresa, não tem os custos do Uber. O que acaba acontecendo é que, ao invés de 20%, eles cobram perto de 4% do motorista, como é uma rede, e fica mais, o motorista ganha mais e fica mais barato para o usuário também, né? Todo mundo está ganhando. Tá? Só como exemplo do que dá para fazer com um contrato inteligente. Isso aqui impacta essencialmente todas as formas de se fazer negócio, todos os setores, e impacta, inclusive, formas de interação social. Tá? Só para vocês terem uma ideia, essa rede, a rede Ethereum, liderada por esse garoto, né? Hoje ele tem perto de 30 anos, tá? Só para vocês terem ideia de quanto vale isso. Isso aqui vale hoje 300 bilhões de reais. Tá? É o valor da rede, né? Porque você pega a quantidade de tokens distribuídos pelo valor do token, você chega em 300 bilhões de reais. E o curioso é que é uma rede distribuída. Todo mundo no mundo pode ser, entre aspas, sócio dessa rede. Mas o que é o bacana é o impacto social, socioambiental que isso aqui pode trazer, né? Só para vocês terem uma ideia, nós temos, na verdade, uma aliança empresarial no entorno dessa rede. Diversas empresas contribuem para o desenvolvimento da rede, porque elas não querem ficar de fora desse desenvolvimento, que é um open source, na verdade, tá? E o que permite com que essa organização seja exponencial, porque é o mundo inteiro desenvolvendo aplicações enfim, desenvolvendo a rede, né? Essa é uma das blockchains que a gente pode dar um exemplo. Aí o que aconteceu? A possibilidade de programar uma blockchain permitiu com que você possa programar a criação de uma moeda, de um token, que represente qualquer coisa. Se eu quiser representar uma caneta, eu posso representar uma árvore, eu posso representar ouro, posso representar petróleo, posso representar uma moeda comunitária. Tá? E é possível também, dado que você tem um contrato inteligente com troca de valor associado, é possível fazer captações em nível mundial para projetos, né? Isso era impensável antigamente, mas você pode ter um projeto na Austrália que faça uma captação e que emita um token que represente uma ação do projeto, né? Esse tipo de captação nós chamamos de ICOs, são os Initial Coin Offerings, equivale a uma abertura, como se fosse uma abertura de capital na bolsa, um IPO, só que feito no âmbito de uma blockchain, tá? E você pode captar, enfim, em nível mundial, de qualquer cidadão do mundo que utilize blockchains, né? Que utilize tokens. Como exemplo, esse aqui é um projeto australiano que captou 10 milhões de dólares para começar, ligado a uma universidade australiana, para desenvolver sistemas descentralizados de pagamento e trocas de energia usando a blockchain. Tá? Só para dar um exemplo. Outro exemplo, empresas do setor imobiliário fazendo captações parecidas. Isso começou a criar uma indústria sobre ICOs. Aqui é um exemplo de sites de tracking e de informações sobre esses Initial Coin Offerings, só para a gente ter ideia. Tá? Bom, agora eu vou chegar na parte mais legal e que está ligada ao que a gente está discutindo aqui, crowdfunding, né? Também podemos criar contratos inteligentes para captar recursos e direcionar esses recursos para contas, né? Para as wallets, para as carteiras digitais, tá certo? De quem quer que seja.
né? Você pode criar regras de distribuição, regras de negócio e distribuir, inclusive, o que está captado, à luz de comprovação de trabalho e por aí vai, né? Então, só para dar um exemplo de algo disruptivo, né? Esse aqui é um cantor, é um rapper americano, que ele fez um token de si próprio, ele se tokenizou, né? E fez um crowdfunding para bancar o crescimento da carreira dele, os shows e por aí vai. E ele captou 9 milhões de dólares via um crowdfunding que ele fez, tá certo? Usando a blockchain, né? Então, você pode ter projetos ligados ao Covid, por exemplo, esse projeto fantástico que a PUC desenvolveu, a Lília mencionou, está desenvolvendo ainda, de inclusão digital, e você pode escrever um prospecto sobre esse projeto, né, e divulgar esse prospecto e fazer captações via contratos inteligentes pela blockchain. É bastante possível fazer isso. Tá? Inclusive dando transparência ao uso desse recurso, que todos que usam a blockchain, né, uma blockchain transparente, podem observar o quanto está sendo usado, quanto está sendo gasto, para quais wallets o recurso foi e por aí vai. Tá? Falando um pouco sobre os tokens comunitários, então, na verdade, a moeda comunitária existe, já a gente tem soluções e certamente o Rafael conhece muitas delas. Tá? O que eu estou falando é agora na digitalização desses tokens, você poder trocar valor pelo celular, tá certo? Pela internet. E o que facilita bem a vida, né? Lógico, desde que a gente tenha acesso à internet. Essa é uma condição aqui. E o contrato inteligente pela blockchain permite que você programe esses tokens, né? Então, vou dar alguns exemplos. Aqui é um exemplo de banco comunitário. A Cidade de Deus tem lá enfim, uma espécie de banco comunitário e que você pode chegar e tokenizar. Então, existe um projeto ligado à tokenização de criptoativa, de criptomoeda, nesse caso aqui, no caso da CDD. Tá? Um outro exemplo é a moeda CIDS, um exemplo para você utilizar em cooperativas, de qualquer natureza, né? Na verdade, as cooperativas têm regra de negócio entre elas, certo? Inclusive com espécies de seguros, e você pode programar tudo isso em um contrato inteligente e colocar esse pequeno sistema financeiro de uma cooperativa rodando dentro de uma blockchain, certo? Uma forma bem segura e digital e mais ágil, reduzindo o custo de transação. Tá? Outro exemplo é o Banco da Maré, já desenvolveu a digitalização, mas que vinha fazendo um projeto também dentro de blockchain para colocar o Palafita, né, que é o nome da moeda do Banco da Maré, dentro da blockchain. Tá? Esses são alguns exemplos que eu comento aqui com vocês. Então, a gente estamos diante de uma tecnologia muito disruptiva, tá? Que mexe com o sistema financeiro, mexe para valer. Para vocês terem uma ideia, há 3 anos atrás, a China, enquanto governo, tentou proibir o uso de blockchain na China. Não conseguiu. Entendeu que não consegue e entendeu que a tecnologia tem muito valor, tá? Para o país, uma série de desenvolvimentos de empresas e de negócios, né? A gente está falando de uma tecnologia aqui em que você troca valor peer-to-peer, sem intermediário. Então, imagina um cidadão que produza qualquer tipo de direito autoral, né? Ou imagina um músico que está lá na favela e que comunique a música dele. Você pode fazer um contrato inteligente dentro de uma plataforma em que as pessoas pagam, dêem uma força para aquele músico ou gostaram da música e consomem, né, aquela música, e aquele recurso vai diretamente para a carteira digital da pessoa, não tem intermediário, né?
na história aqui. Então, isso gera uma dinâmica absolutamente diferente nos sistemas de troca de valor, né, mundiais, no próprio mercado financeiro. Lógico que existem questões a serem discutidas aqui, tanto para o bem quanto para o mal, né? A discussão é ampla e complexa, mas o fato é que a gente está diante de uma tecnologia bastante disruptiva e que pode ajudar muito em contextos de bancarização e distribuição de renda. Tá? Falando diretamente aqui a nossa questão, né, sobre Covid, projetos que estão ligados, a gente pode pensar em utilizar a tecnologia para captar recursos, fundamentalmente. Tá? Recursos para projetos sociais, que é o caso aqui, projetos sociais ligados pode ser diretamente ao combate ao Covid, né? que seja com desenvolvimento de equipamentos ou de, enfim, algumas questões ligadas diretamente, ou a questões que foram impactos da situação, que é o caso da inclusão digital, para o projeto da PUC. E a gente está falando aqui de sistemas que propiciam captação de recursos de uma forma inteligente e distribuição de uma forma programada. Tá certo? Então, a gente podia, por exemplo, captar recursos para o TV Tagarela, né? que foi comentado aqui antes, ou para projetos de comunicação comunitária. É bastante possível, desde que você venda, faça né, uma boa comunicação dessa captação, é bastante possível usar a blockchain como veículo para fazer isso. Né? Bom, pessoal, obrigado, era isso. Ficamos à disposição aqui para a nossa conversa. Muito obrigada, Léo. Obrigada pelas palavras. Na verdade, agora a gente inicia, inclusive estamos super dentro do horário, a gente inicia a nossa rodada de dúvidas, né? Se algum aluno, se alguém tiver dúvida ou quiser complementar mais o seu assunto, a gente deixa aqui à disposição. Se quiserem, pode colocar no chat, ou então, como a nossa salinha está uma sala bem petit comité, né? A gente pode até trocar essa bola ao vivo, falando. Eu gostaria até de iniciar agradecendo mais uma vez ao Leonardo, né, o Rafael e a Lilian, foram brilhantes nos apontamentos de vocês. E eu tenho uma dúvida. É óbvio, né, Léo, que quando a gente fala de blockchain, a gente fica morrendo de dúvida, né? Porque é um assunto super novo, assim. Na verdade, ele já tem sido debatido há algum tempo, mas acaba sendo que ninguém consegue se aprofundar se não for muito da área, né? E a minha dúvida é relacionada ao seguinte: você falou que a gente poderia criar tokens, né, dentro das comunidades, e isso não teria tipo um atravessador, né? Não teria um banco para fazer todo o pagamento disso. Dentro dessa narrativa, a gente poderia, por exemplo, fazer esse crowdfunding que você falou, eu acho que foi isso que eu entendi. E dentro da própria plataforma blockchain, a gente já deixaria descrito como que aquele dinheiro seria gasto, é isso? Por exemplo, para a Covid-19. Seria isso. Essa confiabilidade que a gente dá para todo o trâmite de arrecadação de dinheiro, por exemplo, né? Exatamente isso. Vou te dar um exemplo interessante. Existe uma cooperativa no Saara, o Rafael estava comentando, né, sobre a complexidade, sobre a riqueza das soluções que essas comunidades, eles criaram ali uma espécie de banco entre os comerciantes, né? Então, um comerciante que está melhor, ele empresta dinheiro a taxa de juros mais baixa para o outro comerciante que está precisando, sem ele ter que ir ao sistema financeiro tradicional captar um juros mais alto, né? Então, eles têm um sistema financeiro próprio. Esse é um exemplo. Então, você poderia colocar esse sistema financeiro próprio para rodar dentro de um contrato inteligente, né? E você cria já regras de pagamento de juros ou regras de distribuição. Tudo isso já pode ser pré-concebido, pré-programado. Pré-programado, perfeito. Dentro dessa questão, dessa viabilidade, a gente teria que fazer a inclusão digital, né? Como bem falou a Lilian, né? As pessoas teriam que ter acesso à internet, porque, na verdade, elas teriam que saber, por exemplo, como entrar dentro dessas plataformas, ou elas teriam que entrar através de alguém, a sua carteira seria associada a
eu não sei como é que é, alguma empresa? Como que a gente conseguiria viabilizar isso, por exemplo, para essas necessidades da Covid, entendeu? Hoje, eu, Luciana, quero fazer uma campanha de tokenização de comunidade. Como que a gente conseguiria viabilizar isso? É óbvio, além da inclusão digital, porque eu acho que todo mundo tem que ter acesso à internet para fazer isso. Existem soluções em que você não precisa, em que você não precisa estar na internet o tempo inteiro, tá? Perfeito. Então, vou dar um exemplo. Eu posso me logar na internet de alguma forma, receber lá os tokens, tá certo? Sim. E depois é possível fazer transferências físicas também, com leitura de QR Code, tá? Não necessariamente você precisa estar na internet o tempo inteiro. Agora, para fazer algumas trocas principais é necessário, e realmente a inclusão digital aí é fundamental, né? É fundamental. A tecnologia blockchain funciona atrelada à internet. Entendi. Rafael, você muito bem mencionou, né, sobre a riqueza, né, que a gente encontra nessas comunidades, na favela, como diz a Lilian. Dentro dessa riqueza, a gente sabe que nesse período pós-pandemia, até vir a vacina, a gente sabe que é um dificultador a gente se deslocar para ir para outros lugares para fazer turismo, né? Vai ser um dificultador para as pessoas que têm mais consciência, talvez. A gente não sabe se todos terão essa consciência, mas a gente sabe disso. Pensando nesse aspecto, a gente consegue viabilizar dentro dessas comunidades, desses espaços que você falou, culturais que existem dentro das favelas, a gente conseguiria viabilizar experiências via internet? Você acha que seria possível essas experiências? Você acha que dentro desse contexto a favela está preparada para isso, para a gente conseguir implementar? Talvez eu, da minha casa, ter uma experiência dentro de uma comunidade dessa? Você acha que isso seria uma possibilidade ou não? Ainda temos muito que caminhar. Eu posso pegar essa frase e conectar com tudo que o Leonardo falou também e da questão da internet que você colocou. Eu acho que isso que a gente também tem, talvez, níveis de acesso, né? Sim. Por exemplo, a acessibilidade ao celular e ao WhatsApp é bem universalizada. Então, por exemplo, quando a gente vai trabalhar a questão, inclusive lá no departamento da graduação, tinha professor dando aula pelo WhatsApp, porque o WhatsApp não consome os dados, enfim, é muito pouco, e consegue. Agora, no Zoom, enfim, Moodle, já é um outro problema. Então, eu acho que esse também é uma dimensão interessante, assim, que poderia também ser um aspecto, inclusive nos próprios projetos, essa maior democratização do acesso a dados, né? Que a gente tem experiências em várias partes do mundo, que você tem praças, tem locais, enfim, tem espaços onde você consegue acessar esses dados de maneira, enfim, gratuita, enfim, democrática, que poderia ter. Porque você tem que imaginar que na favela hoje, por exemplo, eu fiz um trabalho no Sebrae para pensar a legislação de MEI e as suas particularidades em favelas, né? Todo mundo tem uma maquininha, enfim, isso é generalizado. Todo mundo, grande parte das pessoas. Eu tenho muitos questionamentos, mas eu inclusive achei que era importante trabalhar essa dimensão do MEI, porque, enfim, mal ou bem você acessa um direito à previdência, você tem por um custo extremamente baixo, então que é interessante. Para você ter algumas reuniões que eu tive no alemão, eu me lembro uma vez que eu estava conversando com uma senhora, aí ela falou, eu vou viajar. Eu falei, que legal, você vai para onde? Eu estava crente que, enfim, com todos os meus preconceitos, sei lá, ela ia para Maricá. Ela falou, não, eu estou indo para Paris. Eu falei, porque ela devia ter uns 10 cabeleireiros na Rocinha, enfim. Então, e ela mora na Rocinha, enfim, e ela estava indo para Paris. O que eu quero falar assim é que em favelas tem pobreza, tem muita pobreza, mas tem muito recurso também, tem muito. Enfim, tem muita desigualdade, tem muita gente que explora a outra, tem muita coisa, tem muita dimensão, mas tem muita possibilidade. Enfim, por exemplo, eu conheci isso, a experiência da CDD, eu conheci bem. É uma pena que se perdeu demais. Aí eu volto ao que eu falei inicialmente, quando isso tem uma apropriação coletiva, ou seja, isso não é um projeto de um ou de outro, é um projeto de todos, vale a pena, vamos embora, isso funciona. Eu fui, acho que eu trabalhei um pouco, eu tenho até as notinhas dele,
acho que foi 2010, se eu não me engano, e era algo realmente usado, era uma moeda muito usada internamente. Você tinha um descontozinho lá de 5%, 10% se você usasse a moeda no... Ou seja, era o princípio muito claro lá do Banco Palmas, né? Agora não me lembro o nome do... É que justamente a riqueza ela se integra na própria favela, né? No próprio local. São as várias Funcionava, possibilidades, né? São as várias várias possibilidades. possibilidades. Enfim, especificamente da questão do Da turismo, eu não sei. experiência. Não, Enfim, na verdade, isso aqui é só para a gente realmente pensar, né? Não sei se eu a acho que também gostaria de pouco, contribuir. um pouco É que a só... Lilian colocou, e jogo para ela a bomba aí também de tudo isso, mas essa dimensão, assim, eu me lembro que um projeto que foi impactante nas favelas foi os pontos de cultura e os pontos de memória, né? Então, eram projetos assim, de 20 mil, 30 mil, enfim, para o governo era xixi. Mas, assim, o que era importante é que ele ia de encontro a uma experiência que já existia, já tinha uma prática, já tinha... E aí você via que com 30, 40, 50 mil, você fazia miséria com isso aí, né? Ou seja, existia já um substrato comunitário, local, social, de articulação, coletivo, era um pré-vestibular, era não sei o quê, e com pouco recurso a coisa ia, né? Enfim, então acho que essas são iniciativas extremamente interessantes que dialogam, né? E isso eu acho que o Leonardo colocou, a questão da internet, ela está lá. Enfim, muito, por exemplo, a grande experiência, por exemplo, de risco nas favelas, a questão das sirenes, das informações pelo Alerta Rio desde 2010, são dimensões importantes que funcionam. Depois é a apropriação coletiva disso, né? Enfim, é como que as pessoas isso seja internalizado como um aspecto importante. Não choveu, eu vou sair, não sei o quê. Mas porque a comunicação não é só a forma. Aí eu deixo a Lilian falar, mas não é só os canais, né? Enfim, mas depois de ser apropriado, né, coletivamente. Fala, Lilian. Eu acho que Rafael falou uma coisa muito importante, que eu acho que foi o que eu falei lá no início, né? Todo esse processo, quando ele é feito para o bem comum, quando ele é pensado a partir do coletivo para o coletivo, ele é eficiente. Então, por exemplo, toda essa experiência do crowdfunding, por exemplo, já está sendo absorvido, já faz parte dessa cultura desses jovens, né? Então, quando o Léo apresenta essa visibilidade que pode ser dada, que dá uma ampliação maior de você arrecadar mais recursos e ter mais confiabilidade naquele crowdfunding, é fantástico. Isso só falta... As suas perguntas foram ótimas, perguntas que eu gostaria de ter feito, entendeu? Do tipo, tá, eu, Lilian, quero fazer, como fazer? Para que fazer, né? E aí, o que o Rafael falou é isso. Se você faz uma ação em que você escuta a parte envolvida, ao grupo envolvido, a chance de você fazer miséria com pouco é muito grande. Vocês terem uma ideia, há 10 anos, o Núcleo de Comunicação Comunitária do Comunicar, ele ministra cursos de cinema para a população do entorno, das favelas do entorno. Já formou uma série de cineastas que eles não gostam de ser chamados comunitários e que saem com diploma da CCE. Virou ponto de cultura um tempo, depois perdeu, né, nessa coisa do governo todo, mas assim, com muito pouco a gente fazia uma ação e que ia de encontro ao que era que eles queriam falar, como eles queriam produzir, como construir essa memória audiovisual que é para eles. Aí, essa construção de memória audiovisual é que eu chego um pouco nessa sua pergunta para o Rafael com relação à possibilidade de você desenvolver projetos à distância pela internet, mostrando essa riqueza. Sim, com certeza sim. Lá na própria Rocinha mesmo, o Rafael conhece, toda a proposta deles do Museu da Rocinha é exatamente isso. A gente está até entrando num processo de ajudar, né, para dar equipamento, para eles poderem fazer essas entrevistas, mas é ouvir ainda aquele morador que está vivo, que viveu determinada época e está contando a história daquele território a história oral mesmo, a partir da vivência de cada um deles. E isso a PUC faz isso, ó. É só com toda certeza, toda essa ação que o serviço social, por meio do Rafael, fez com outras pessoas e outras instituições, foi assim, você se dá um pouco. Então, acho que quando a gente fala em comunidade, é aquilo que o Rafael falou, da gente ter a humildade da escuta, é o saber ouvir,
o saber respeitar o que é o do outro e o que faz parte daquela cultura do outro, né? Aquilo faz parte do dia a dia deles, eles sabem fazer o trâmite de certas questões. É o que o Léo falou e que o Rafael também falou. Existem soluções que são extremamente inovadoras e que muita gente nesse nosso mundo que a gente vive, não está errado também, não. A gente vive nesse mundo, fazer o quê? Mas a gente talvez não pensasse em certas estratégias, mas, ao mesmo tempo, tem certos saberes que a nós foi possibilitado por uma série de questões que estão lá da nossa história da nossa cidade, história do nosso país, né? Uma série de ausências. O Rafael lembrou bem, todas essas remoções das favelas que foram feitas no Rio de Janeiro, eles foram, por exemplo, Cidade de Deus nasceu para você botar pessoas para poderem atender a um bairro novo que estava nascendo, que era a Barra da Tijuca, e você limpava uma região que é uma região nobre, que era ali a Selva de Pedra, a Gávea, a Lagoa, lá no Cantagualo. Você tira. É a mesma coisa que você ouve o prefeito falar hoje em dia, que vai pintar a Rocinha para ficar mais bonitinho, porque o turista passa e vê aquela coisa feia, isso vai contra a cidade. Essas soluções é que não tem mais espaço de ser. Tem espaço para a troca de saberes que são produtivos. Então, toda essa tecnologia que a aula, mais uma vez eu falei que eu não ia perder essa aula, que o Léo deu, é um conhecimento que está totalmente ligado à questão do nosso capitalismo, que a gente vive e não tem jeito, entendeu? E que a gente tem que munir essas pessoas, né? Dar a elas acesso a esse tipo de conhecimento, indicar os caminhos e poder possibilitar que todos esses desejos coletivos de um determinado grupo sejam transferidos, acoplados, apropriados, como o Rafael falou. Não adianta, eu falei no início, não adianta a gente dar acesso a todas as redes sociais se não souber fazer aquela comunicação. Não adianta você não fazer comunicação de conscientização para uma série de questões, senão você não vai resolver. A coisa que a gente mais escuta de quem faz um trabalho, uma liderança comunitária numa favela, é o problema do lixo, é um problema do lixo que é do próprio morador também. É muito complicado. Entendeu? É muito complicado. Então, não adianta também a gente só bater no lado do Estado, que não sobe, que não vai lá e não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, existe uma conscientização. Uma contraprestação aí que precisa ser feita, né, pelo outro lado. E que aí entra, quer dizer, eu acho que o principal da gente pensar é essa questão do coletivo, né? Quando a gente pensa, eu acho que a gente está numa universidade que dá a gente muito esse sentimento, né? Pelo menos a gente tem esse sentimento comunitário, não é à toa, sabe? A gente se doa. Tanto é que estamos nós três aqui empenhados em fazer o nosso melhor, porque a gente entende que para o nosso coletivo é importante essa ação que nasceu do Gênesis com o TecGraph, né? Então, eu acho que exatamente isso. Claro. Eu acho que essa questão do lixo era algo interessante para pensar. Porque eu circulo em várias favelas aí da América Latina e realmente o caso do Brasil, especificamente do Rio de Janeiro, é um tendão de Aquiles gravíssimo. Sim. E que numa Covid fica pior ainda. Exato, agrava uma situação exatamente. De pandemia, né, o mote do nosso hackathon é justamente isso. Quais são como que a gente pode solucionar através das novas necessidades do Covid, que é mais limpeza, que já deveria ser limpo, né? Mas eu acho que é isso. Porque duas coisas que eu poderia falar. Que eu acho que aí dialoga com o Leonardo, o grande tendão de Aquiles, por exemplo, existe uma rede de catadores de cooperativas impressionante no Rio de Janeiro. O grande tendão de Aquiles são os mediadores. Enfim, e a questão do transporte desse produto. Então, algumas favelas, como uma Rocinha, por exemplo, o produto está ali. Você não precisa ir atrás. É muito simples você recolher o material. O problema depois é como escoar essa produção, enfim, porque quando você integra a dimensão de um caminhão, se você quiser fugir não é mediador o termo, né? O atravessador, enfim, Sim. Você quebra completamente a margem de lucro. O intermediário. O intermediário. Completamente. Você integrar no negócio um caminhão, o transporte, enfim. A coisa... Através de um contrato inteligente, a gente chama todos os atores, coloca ali, dá transparência, né? E o que era importante da Lília, dar um exemplo da Rocinha.
Por exemplo, para pensar também que eu acho que existem intervenções, porque a gente tem sempre cada vez mais esse medo de como intervir, então, né? Mas existem equipamentos, construções que são importantes. A gente tem que lidar tanto de questão de infraestrutura. Por exemplo, na questão da Rocinha, no PAC 1, né, que não teve PAC 2 ainda, virou comunidade cidadã, não sei agora, comunidade solidária, não sei o termo, comunidade cidade, o termo aí que o Witzel, bom, mas a gente já não tem mais governador, então não sei. Mas especificamente do PAC 1, tiveram 2 equipamentos interessantes, para falar, um contrapondo ao outro. O primeiro foi aquela passarela, né? Aquela passarela não teve nenhuma demanda dos moradores. Eu entrevistei moradores que falavam o seguinte: olha, eu não sei por que tiraram a nossa passarela, porque a passarela que estava aqui, ela cumpria a mesma função daquela, mas foi a gente que construiu. Então eles falavam assim, era algo coletivamente apropriado. A gente fechou a Lagoa Barra dezenas de vezes, a gente fechou o túnel. Por que eles destruíram a nossa passarela para fazer essa? Então, para identificar que, no final das contas, o custo daquele equipamento ele tinha muito mais um intuito político, eu acho que ela caiu, não. Ela está aí, ela está aqui. De outros moradores do que relativamente o que estava em jogo. Mas, em compensação, eles fizeram um centro que se chama C4, que é um centro de mídia, de um espaço coletivo. E, sinceramente, todas as vezes que eu fui, eu fiquei muito impactado, porque era um lugar cheio de computador, com uma laje. E era interessante que, às vezes que eu fui, você tinha aula com um senhorzinho de 70 anos de idade aprendendo a mexer o computador. Ao mesmo tempo, você tem internet, então as pessoas estavam lá meio que namorando na laje, mas usando internet. Você tinha espaços de reuniões, então as reuniões que a gente fez do Sebrae a Biblioteca Parque, né? Enfim, é um espaço assim. E, por exemplo, a Biblioteca Parque também de Manguinhos, mas é que tudo isso acabou, né? Mas são espaços com uma potencialidade de possibilidade e, inclusive, de inclusão digital, né? Enfim, com possibilidades de negócios, de dinâmicas, com um montão de questões. Né? Várias questões para pensarmos, né? Nesse hackathon aí. Muito obrigada. Eu queria agradecer mais uma vez a você, Lilian, Leonardo, Rafael. Foi muito frutífero aqui esse bate-papo, foi muito bom mesmo. E aí a gente se vê agora no hackathon, no dia 25. Tá certo? Tá bom. Ó, obrigada, gente. Obrigada, tchau, foi um prazer. viu? Obrigado, tá? Beijo Obrigada. grande. Tchau, tchau. Prazer, Tchau, viu? Obrigado. tchau. Tchau, tchau.